X5 30D, é uma boa ou é uma bomba? Outro dia eu estava me vendo ali conversando com um cliente, falando um pouco sobre esse carro, eu mesmo tinha interesse de comprar esse carro, e aí eu resolvi, falei, quer saber? Eu já fiz alguns, tenho uma certa intimidade com esses carros aqui na parte de manutenção e de preparação, e eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que é uma informação de utilidade pública. Vamos dar uma mergulhada aqui nesse carro, falar das vantagens, falar dos highlights, falar dos defeitos, vamos entrar embaixo aqui de motor, de carro, transmissão, etc. E também no final vou dar uma volta no carro também para falar um pouquinho da parte de performance aqui desses carros aqui. Por que não? Porque tudo que a gente faz aqui basicamente todos os dias, né? Então é isso, X5 30D, chassi F, é uma boa ou é uma bomba? É isso que você vai ver nesse vídeo. Mas antes, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida. E o vídeo começa. Aí eu tava falando com o cara aqui, né? Aí ele saía ali de Q3, Tiguan, aí já tava no terceiro filho, eu falei, cara, você precisa de um carro maior. Ah, o que você compraria, Guilherme? Aí eu, se pá, uma X5. Então vamos ver, o que a gente estava vendo aqui? A gente estava falando de um SUV grande para uma família grande, né? 3 filhos, várias malas, um SUV de verdade. Estou falando de um sistema 4x4, uma bela clearance aqui, uma bela altura para você não se importar com buracos e ao mesmo tempo um SUV premium, né? Pneus de asfalto para você ter um mix aí de estrada e off-road, estradas e ruas esburacadas, enfim, faz tudo muito bem. O que tem nessa categoria hoje? X5 e X6, as GLEs da Mercedes, que também tem bastante passagem por aqui, mas os modelos diesel são menos comuns. Aqui seria o equivalente ao que o 350 Bluetech. Depois a gente teria a um pouco mais rara e até mais longa Audi Q7, com um design ame ou odeie, né? Também tem a versão a diesel desse carro com o V6 da Amarok, apesar que aqui o comum aqui no Brasil é a versão a gasolina, que também é super rara. E por último eu preciso citar, lógico, o SUV, né? A marca dos SUVs, Land Rover. Aqui seria uma Range Rover Sport e estamos falando de carros aí de 2015 a 2020, de preços médios aí de 150 mil a 200 mil. Ou seja, preço de Jeep novo. Só que Jeep não é a categoria desse carro. Esse carro está um degrau acima e entrega muito mais em conforto, luxo, tecnologia, patada, né? Espaço. E se eu fosse comprar um SUV aí por essa faixa de preço, eu provavelmente trabalharia com um seminovo, né? E dentre todos esses que eu falei, X5, GLE, Q7 e Range Rover Sport, eu realmente acho que a X5 é a melhor opção, porque o preço é bom, né? Esses carros aí estão por faixa aí que eu falei de 150 a 200 mil, pelo que eles estão entregando, e eu compraria a partir ali do modelo 30D, porque eu tenho um motor a diesel, que para mim, no conceito do carro, e num carro que a gente tem um conceito de uso do dia a dia, e ainda assim fazer todo o restante também muito bem, andar na rodovia, né, e entrar lá na fazenda no final de semana, eu acho que o motor a diesel é a opinião mais sensata, até pela questão do consumo e confiabilidade, certo? Isso dito, isso não significa que também esse motor e esse carro não dê problemas, certo? Tratando-se de um carro novo, você tem que fazer uma bela seleção inicial do que você está comprando aí na internet e depois você traz para alguma oficina para fazer o tal do pré-compra. Então, no momento de você comprar um carro seminovo ou usado, uma coisa muito sensata a ser feita, tratando-se de carros aí com tecnologia embarcada e vários componentes, é você fazer o que a indústria hoje chama de pré-compra. Tá? O problema é que essa palavra geralmente vem associada à expectativa de que um serviço de pré-compra que você vai fazer aí em qualquer oficina que vai durar de 1 a 2 horas envolva isso daqui. Eu não preciso dizer que para eu fazer uma desmontagem completa desse carro nesse nível, eu preciso de dias de trabalho e essa é a maneira mais precisa para a gente identificar visualmente quais são a maior parte dos problemas que estão intrínsecos ao carro que você está comprando, certo? Mas você leva o carro ali para a oficina para fazer a tua pré-compra durante 1, 2, 3 horas, se muito, né? Esse é o mais comum aí do mercado. E não espere que qualquer mecânico vai ter tempo para acessar o carro inteiro, tá bom? Tendo em vista isso, eu aqui na Vanguard, eu mudei um pouco o conceito desse serviço e hoje eu não faço pré-compra. Se você ligar aqui para a Vanguard, Guilherme, eu quero fazer a pré-compra de uma X5
é 30D que eu estou achando ali em Barueri, posso levar aí para fazer? Eu vou falar, não, eu não faço pré-compra. O que eu faço? Eu faço uma inspeção visual, que envolve a parte eletrônica, envolve se o dono do carro que está vendendo liberar ou não uma volta aqui, até 80 km por hora, que é o que permite aqui as vias para a gente detectar barulhos, etc. De ciclo, o scanner, a volta e depois a gente desmonta as 4 rodas e os acabamentos inferiores. Tá? No caso de motores a combustão, de ciclo Otto, a gasolina, a gente também remove as velas, verifica os fluidos, etc. Isso não é uma pré-compra, isso é uma inspeção visual de itens pré-determinados numa lista e até hoje é a inspeção mais completa que eu conheço, ok? Demora o dia inteiro e o agendamento tá para a semana que vem nesse momento. Né? Eu faço uma por dia. Então assim, não espere que você vai levar o teu carro em qualquer oficina e você vai levantar todos os problemas pagando lá R$1.000, R$1.500, ok? Por outro lado, saiba que é possível fazer uma inspeção, se você está trabalhando com uma oficina especializada, que conhece o carro, sabe dos problemas frequentes e também tem um método para trabalhar com uma... E foi o que esse carro fez, esse carro ele veio da Zona Leste, se eu não estou enganado, foi uma sugestão minha, falar, olha, a tua família está crescendo, considere uma X5, aí o dono estava, puta, mas... Ele sempre usava lá Q3, Tiguan, que eram carros menores, carros de passeio travestidos de SUV, né? Eu falei, cara, não precisa ter medo. Saiba que a manutenção é essa. Se você enfrentar isso, reserve um valor para você fazer a manutenção, mas vai para frente, usa o carro, dá uma volta, porque você não vai se arrepender. E dito e feito, ele já está aqui, fez várias viagens, e aí veio aqui para a gente fazer a parte da preparação. E aí a primeira coisa que a gente fez nesse carro foi fazer essa inspeção que eu estava te falando. Tá? Então, faça a inspeção visual, faça o tal do pré-compra, entenda a abordagem que dá para fazer aí de desmontagem no carro, né? A expectativa que você deve ter para esse nível de serviço e saiba que eu te entrego um laudo aqui com 8, 9 páginas, aí, dependendo do carro, com diversas fotos e todos os itens aí classificados como bom, preditivo ou corretivo, certo? As manutenções. Certo? E esse carro passou na inspeção visual, a gente levantou alguns defeitos pontuais, esses defeitos foram postos na negociação do carro, tá? Para a gente negociar aí valores, que é uma coisa muito comum. O que acontece? Comprador e vendedor chegaram no meio termo, certo? Chegaram num acordo e o carro foi adquirido, certo? Então, estou falando de problema, estou numa oficina mecânica, nada melhor que eu citar os outros casos das outras X5s que estão aqui em serviço. Vou começar por uma falando da parte de motor e injeção desse carro, depois a gente vai para a de suspensão. Certo? Certo. Bom, outro problema que a gente pega aqui no B57, que a equipe X5 está relacionado ao problema de injeção de diesel desse carro. Eu estou com o sistema inteiro ali na bancada, vamos dar uma olhada, eu vou mostrar os problemas mais frequentes que a gente encontra e também os menos frequentes, que é o caso aqui dessa X5. Ele entra aqui para fazer com a solicitação de trocar a bomba de alta com diagnóstico de terceiro. A gente passa o orçamento para fazer o serviço que o cliente está pedindo, mas deixa a observação, olha, pode não ser só isso. E de fato, a gente recebe o carro aqui sem pressão de combustível alguma. Uma vez trocada a bomba, os injetores também sempre ficam em observação. E aí o carro entra sem pressão de combustível, a gente restabelece parte da pressão de combustível, ainda não total, e aí a gente, depois disso, vê que os injetores também foram afetados pela quebra da bomba. E aqui a gente já começa a entrar num caso mais fora da curva, né? Isso porque não é comum esse tipo de problema aqui nessa plataforma, pelo menos dos carros que visitam aqui a oficina, né? Vamos chegar mais perto, vamos falar do sistema de injeção aqui. Então primeiro eu tô aqui, ó, com a minha... Vocês sabem que eu tô orgulhoso, porque eu queria comprar isso aqui há tanto tempo, né? E agora eu consegui comprar. Vocês acham que... eu tô aqui na oficina porque eu gosto de carro? Na verdade eu gosto mais de carro, eu gosto de ferramenta, né? Você pega esses catálogos aqui, por exemplo, tem muita coisa legal no mundo, né? De coisas que as pessoas pensam e fabricam, com materiais diferentes, e às vezes trazem funções, né? Aí, tipo, você faz assim, às vezes, porque o negócio, caralho, que ferramenta linda, né? E aí eu já vi aqui há algum tempo, vendo essa linha aqui dos armários aqui da Beta, e hoje eu consegui comprar um, né? Alguns, na verdade. A gente tá dando uma repaginada aqui na oficina. Na verdade, ó,
O armário tá novinho. Devia ter feito isso antes, na verdade. Pera aí, tirar o plástico da bancada de inox. E aí, quem já trabalhou aqui sabe que ferramenta, pelo menos nessa oficina aqui, nunca foi miséria, né? Pelo contrário, eu sempre comprei tecnologia. Aliás, vou mostrar muita coisa pra vocês ainda esse ano aqui no canal. Tem novidades aí. Cara, como é que eu vou tirar aquilo ali, né? Tem que desmontar tudo, devia ter feito isso antes. Mas olha só essa bancada de inox, cara. Hã? E aí eu tô aqui com essa linha C45, mas tem outras. Então você tem assim uma man cave, você tem lá uma garagem que você põe os teus carros no fim de semana, precisa de um carrinho com o mínimo de ferramentas, né? Dá uma olhada nessa linha de mobiliário aqui de oficina, que tem outros modelos também. Tem o modelo 50, 55 aí de alumínio. Fica a dica aí, pra você montar a sua caverna masculina, tem que ter um desses aqui. Vamos voltar para os injetores, vamos lá. Eu tô aqui com a bomba de elevação, essa aqui também de 5, certo? Uma bomba elétrica serve para entregar o diesel, que primeiro vai passar por um filtro de combustível. E aqui manutenção que tem que ser frequente, tá? Essa é a bomba de alta, então o combustível vem lá do tanque, passa pela bomba, passa pelo filtro e chega aqui. Esse aqui é o componente que vai produzir a pressão necessária para a gente fazer a injeção do diesel, né? E daqui também nasce o sistema, esse aqui é uma bomba Bosch, né? E aqui também nasce o sistema de injeção direta de combustível. A lógica, até das centrais de injeção direta de combustível e injeção de diesel é basicamente a mesma. Vamos falar mais tarde no final do vídeo quando a gente falar de remap aqui também, certo? Mas a bomba, quando ela dá problema, o problema é um desgaste interno, a bomba não consegue mais construir pressão e às vezes esse desgaste solta algumas partículas que vão caminhar pela linha, vão acabar encontrando os injetores ou as unidades de injeção. Aqui unidade de injeção Bosch, que vai fazer a entrega do combustível conforme o regime de carga do motor. Esse daqui é o bico novo, zero bala. Você vê, a ponta tá sequinha, o bico tá basicamente do jeito que ele saiu da caixa da BMW. Você instala ele no carro, faz a codificação correta do volume de injeção, o carro fica quadrado. E aí, como esse motor nunca tinha ligado desde que o carro descarregou aqui de plataforma, lembrando, isso aqui era a primeira vez que esse carro parou aqui, a gente não tinha histórico de manutenção, não conhecemos o dono, etc. Foi todo um processo para entender por que a gente chegou ali na troca de bomba, de alta, de injetor, qual que era, como é que o motor estava funcionando antes da quebra que fez ele desligar. Todo um trabalho de investigação. Chegamos até a ter suspeita de calço, né, de biela torta, etc. Mas graças a Deus não foi o caso. Foi só um injetor novo que veio na caixa original da BMW com problema, ok? Aqui na BMW a gente está mais restrito e a troca do injetor acaba sendo a única opção, tá bom? Esse carro ele estava com mais de um dos injetores com problema, mas tendo em vista a quilometragem dos injetores e o defeito que veio da bomba de alta, a recomendação é sempre trocar todos os injetores. Ó, eu comparando com o antigo, ó, você vê que o antigo está um pouquinho mais escuro, né? A ponta está bem suja e esse aqui é o bico novo que veio com problema. O que você vai esperar de uma X5 diesel com o N57? Injetor de manutenção frequente, certo? Injetor, em algum momento, a gente pode enfrentar e troca do filtro, certo? Isso é o mais comum desse motor. Injetores de diesel, de maneira geral, podem dar problema, alguns relacionados à contaminação de combustíveis ruins, mas veja que, por exemplo, eu não estou falando que o biodiesel é o combustível ruim, ok? Essa é uma outra conversa. Então a gente pega alguns casos aí que o injetor dá problema. Quando você tem problema de injetor, você vai lá e substitui ele. Tá bom? Não recomendo o reparo. Bom, fora o problema aqui do sistema de injeção nos injetores e a troca regular aí do filtro de combustível, o N57 dá alguns problemas que eu já falei aqui na versão M50D desse motor, né? Vou deixar um link para você clicar aqui, onde eu mostro um motor N57 desmontado na versão triturbo, né? Na versão das X5 50D. É o mesmo motor, tá? E lá, em resumo, a gente vai explorar também um problema na válvula EGR e também nos flaps dos coletores. Eles costumam carbonizar, o sistema de carbonização ali por causa dos vapores da EGR. Ele é um serviço de manutenção constante desses motores e lá eu explico, inclusive, que aquele carro, por exemplo, veio com a EGR até desabilitada para evitar essa carbonização ali dos coletores, que é um serviço aí até comum aí que o pessoal presta aí no mercado, tá bom? Então, o que esperar do motor N57?
injetores, válvula EGR, flaps dos coletores. Em alguns casos de carros com muita alta quilometragem, o problema dos guias de corrente, né, e do sistema ali de sincronismo do motor, sendo que esses são mais comuns aí de modelos 2015 para baixo, né, e antes. E também, por último, turbocompressores só para carros com muita alta quilometragem. A turbina pode criar uma folga, mas isso é de qualquer motor turbinado. Estou falando de carros com mais de 200 mil quilômetros rodados. E por fim também as válvulas de aquecimento, que podem travar no cabeçote, podem se oxidar e unir, e foi inclusive o caso desse outro vídeo, que aí o motor foi aberto inicialmente aqui numa outra oficina por causa disso. Então não deixei de verificar esse outro vídeo também, que eu mostro aí os defeitos, certo? Falamos do motor, vamos falar agora da carroceria do carro. Quais são os defeitos mais comuns? Eu tenho outra ali, ó, no elevador que dá pra ver direitinho. Tem bastante X5, mas tem Mercedes e tem Audi aqui também, ok? Vamos lá. Bom, eu estou embaixo aqui de uma outra X5 30D, certo? Que é o objeto aqui desse vídeo. E o mais comum que a gente vai esperar aqui na parte traseira desse carro tá nas duas molas pneumáticas, ou as famosas bolsas de suspensão. A X5 ela tem um sistema de regulagem de nível, certo? Que você controla a altura do carro dinamicamente, e para fazer isso o carro utiliza um sistema pneumático. Vai ser composto de um compressor, um bloco de válvulas, sensores de níveis e as molas. O compressor pressuriza, o bloco de válvula vai lá, libera a pressão para a mola para ela encher e mudar ou diminuir a altura do carro, tá? Se você dá uma olhada nessa X5 aqui, ó, que está entrando para resolver um outro problema ali de vazamento na dianteira, e eu já vou chegar nele, tá? Você vai ver que aqui na base da mola eu consigo já ver umas estrias, ok? E essas estrias, elas mostram o ressecamento da borracha ou a oxidação por ozônio, que criam microfissuras na parede da mola, e você pode imaginar a mola como se fosse um pneu. Essas microfissuras elas vão dar vazamento. Se você demorar para fazer esse serviço, o que pode acontecer é durante você usando o carro numa rodovia e tal, e muito comum isso acontecer, o cara que, não vou fazer agora, né? Vai lá, a bolsa rasga e aí o carro tomba no lado da bolsa que rasgou, tá bom? Eu já peguei casos que aconteceu isso e o cara continuou andando com o carro arriado, né? E aí isso afetou os amortecedores. Então, se isso acontecer com o teu carro, se ele tiver tombado, saca o celular, liga pro guincho, beleza? Para você salvar o amortecedor, tá? A mola e o amortecedor são coisas diferentes. Aqui a gente está numa manutenção já corretiva, apesar que o carro não entrou para fazer isso, né? Mas batendo o olho aqui eu já vejo esse ressecamento para a gente fazer a substituição. E aqui eu entro nessa questão, porque as pessoas até hoje têm medo de suspensão pneumática. Eu estou falando da troca simples de um componente de borracha, que assim como o pneu resseca e a gente tem que trocar. E o que você acha que é mais caro? Esse pneu ou a mola? Bom, se você entrar lá no site da pneustore.com.br, você vai ver diversas opções de pneu aqui na medida dessa X5. Aqui no caso a gente está com 315 30 35 20. E lá você vai achar excelentes opções, desde o pneu premium, que é sempre um pneu um pouco mais caro. Estou falando aqui de marcas como Michelin, Pirelli, Continental, mas também os pneus com melhor custo-benefício, certo? Os pneus de combate, certo? E aí eu te pergunto, o que você acha que é mais caro? Um pneu de combate ou a mola pneumática? No caso do pneu, você vai lá e compra o teu pneu na pneustore.com.br, utiliza o cupom Nada Mal para você ganhar um excelente desconto. No caso da mola pneumática, você traz aqui para a Vanguard e eu te garanto que a mola pneumática é muito mais barata que o pneu mais barato para esse carro, ok? Então o que eu quero dizer aqui é que você não precisa mitificar mais a suspensão pneumática. É um serviço que a gente faz com frequência aqui e não tem segredo, ok? Inclusive a suspensão pneumática, no meu ponto de vista, em termos de projeto e dinâmica de veículo, considerando que isso aqui é um SUV, faz muito mais sentido do que uma suspensão com mola fixa, e ela não é mais um problema, ok? A gente vai lá, troca como se fosse trocar um sapato. Vamos para frente. Aqui na parte da frente vocês percebem que eu não tenho mais a transmissão aqui na X5. Ali na parte da transmissão eu posso citar rapidamente aqui a caixa de transferência. Tá? Dependendo do uso do carro, o cara que usa o carro realmente no off-road e abusa do carro, é comum essas caixas de transferência darem desgaste na parte interna dos discos, tá bom? Isso aí, a gente tem a troca de óleo preventiva, tá? Ou melhor, preditiva, eu diria. E a troca dos discos vai muito do perfil de uso.
tá bom? O que a gente pega geralmente são essas caixas nos modelos M's, com mais torque, né? Mais abuso, e aí em alguns casos já fiz o que? Umas 3 caixas dessa daí, a gente troca as embreagens, os discos que acabam gastando e o conjunto ali de correntes e rolamentos. Tá? Esse carro aqui ele tá sem o câmbio agora, ele tá no meio de um serviço de troca aqui do retentor traseiro, tá? Isso aqui não é comum, é o primeiro carro na verdade que vem com esse defeito, inclusive solicitação do próprio cliente. De novo, um outro diagnóstico de uma oficina terceira que acaba pingando aqui pra gente fazer, né? Mas não é só esse o vazamento que o carro tem. O carro também tem um outro vazamento aqui do diferencial dianteiro. Enfim, do jeito que estava aqui tudo melado, a gente resolve o primeiro vazamento e depois resolve o segundo, menos intenso, mas ainda assim é um outro vazamento. Tá bom? O diferencial pode vazar, a gente tem algumas retenções aqui na parte onde une o diferencial no cárter do motor, né? Lembrando que a X5, o semi-eixo, né? A distribuição de tração aqui no eixo dianteiro passa por dentro do cárter do motor, isso aqui é comum nas BMW X, né? Já mostrei lá desde a minha primeira. E por último eu preciso citar aqui também os coxins de motor, também outras peças feitas de borracha, que com o tempo aí, passados os seus 6, 7 anos, podem estar ressecadas. O sintoma inicial é um pouquinho de vibração extra passando quando o motor está ligado, apesar que esse é um motor 6 em linha, extremamente liso. E com o tempo, em alguns casos, a gente pegou aqui que o coxim cedeu de fato, e aí se dava torque, dava uns trancos, dava uns barulhos, parecia a suspensão batendo, mas não era. Tá bom? Por último, também aproveitando que a gente está aqui, suspensão vai muito de perfil de uso. A gente pode ter problemas aqui nos embuchamentos. Se você ver aqui desse lado, por exemplo, esse braço aqui, ele foi substituído. É um braço novo por causa de uma folga no pivô, tá bom? Quando a gente não tem problemas no pivô, que é o caso, por exemplo, desse lado aqui, a gente pode ter a opção de trocar somente a bucha, que fica mais barato do que um braço completo, certo? É isso que a gente vai esperar aqui numa X5 chassi F com o N57, ou seja, o 30D e o 50D também. Seria a mesma coisa que eu apresentei aqui para vocês e mais as barras estabilizadoras do Dynamic Drive aqui, da parte de controle de carroceria ativo, que eu já citei em algum outro vídeo aqui de uma X5 a gasolina, que elas dão problema, né? X6M, eu fiz um outro vídeo de X6M, clica aqui, o undercar é quase o mesmo, e lá eu explico a questão das barras. Então se você está buscando uma X5 M50D, esse outro vídeo que eu mostrei da X6 vale para você também, certo? Bom, por último, vamos botar para a rua e falar das impressões finais do carro e por que esse parece ser a melhor compra do segmento, considerando a concorrência aí, né? Mercedes, Audi, etc. Bora para a rua. Esse aqui é o típico caso de uma recomendação minha pessoal, né? E aí eu falei, pô, mas que SUV eu compraria hoje por 200 mil, né? Um Jeep novo, né? E na verdade, se você vai comprar com diesel, não vai ser 200 mil, vai ser mais. Ou você compra um carro seminovo, já blindado, que é o caso aqui desse aqui, inclusive, com um bom histórico de manutenção, com boas condições visuais, com um pacote bacana, tipo uma BMW preta com interior chocolate, né? É chocolate isso? Como é que... Os caras têm tanto nome para marrom hoje que... Cuoio, né? Que nem as Ferraris, talvez. E aí eu fiquei vivendo, e eu fico sempre entre uma X5 30D ou você põe 50 mil a mais e pega uma M50D com um pouquinho mais de torque e tal, e as barras estabilizadoras dianteiras, ou também às vezes, né, e aí agora eu vou falar por mim, né, mas nunca recomendaria esse carro para ninguém, uma Range Rover Sport SDV8, que é com o motor da Range Vogue, né, e as barras, etc. Mas não recomendaria a Range Rover para amadores e marinheiros de primeira viagem, ok? A X5, a manutenção é muito mais tranquila, muito mais barata e previsível também, tá? Não posso dizer o mesmo da Range Rover. A gente pega muito Range Rover aqui com problema frequente de entupimento de DPF, etc. Outros problemas de vazamentos que são bem chatos e meio caros de fazer. E aqui a X5 é sempre sem novidades, a não ser que a gente receba carros de terceiros, que
1, 2, 3 já mexeram, né? Que foi os casos que eu mostrei, os outros 2 que eu mostrei no elevador, né? Aí sempre tem uma novidade ali, um orçamento complementar, mas isso é fora da curva. Já esse carro aqui, por exemplo, passou na inspeção visual, estava nas condições que o dono esperava, de internos, estava com a tocada legal. A gente fez a manutenção inicial ali, resolvemos o que visualmente apareceu e foi pouca coisa, assim, pouca coisa mesmo. Aí entreguei para ele usar o carro, entender a dinâmica, ainda original, tá? E aí depois eu falei, olha, depois que você criou um pouquinho de intimidade com esse carro, rodou com ele, fez algumas viagens, etc, você entendeu como é que dinamicamente o carro funciona, aí eu vou te recomendar a gente falar de remap, porque o carro é blindado, né? Tá com um pezinho extra, e é um carro grande, ou seja, a blindagem aqui ela muda um pouco essa questão da dinâmica do carro. E aqui eu vou cair na parte de remap do N57, tá? Eu recomendo todo mundo que tem um N57 fazer um remap. Eu faria se eu tivesse um, para compensar a questão, principalmente quando a gente está falando de blindado, do peso. É uma questão de segurança. Aqui a gente está falando do motor originalmente ali com seus 258 cavalos, né? O que para desavisados parece pouco, mas lembra, isso aqui é um diesel, gira pouco. E com o remap aqui a gente muda ali, a gente joga o carro por volta ali dos 300 cavalos. Tem margem para tirar um pouquinho mais, mas 300 é o equilíbrio ideal entre mais performance e ainda assim longevidade, confiança, etc. E o principal, né, por volta ali de 8 kgf de torque, né? Que na hora de fazer uma ultrapassagem, por exemplo, faz diferença. Ah, Guilherme, eu vou remapear o carro e o carro vai consumir muito mais combustível. Não, aqui se trata de motor a diesel, tá? E essa parte de injeção extra só vai aparecer quando você estiver pisando fundo e o carro estiver cheio, né? Então, no dia a dia, esse uso que a gente está fazendo aqui, ó, o consumo é original, porque nessa faixa de carga o carro é 100% original, certo? E recomendo mesmo fazer, tá? E por que a X5 no final, agora subjetivamente falando, né, eu, Guilherme, por que eu escolheria ela? Porque eu acho de custo-benefício, hoje 200 mil, o que você compra com 200 mil hoje, né? Nada próximo disso daqui, dessa dinâmica, desse espaço interno, desse conforto, desse número de opcionais que eu tenho aqui. Para quem gosta de tecnologia, painel digital, já tem opções aí com CarPlay, dá para fazer o upgrade da central se a tua versão não tiver, né? Manutenção tranquila de fazer, nada de extraordinário, poucos carros imprevisíveis. Geralmente é sempre defeito colocado que sai da curva aqui. E é isso que a gente vai esperar, tá? Olha assim, ó, a altura que eu estou dirigindo, olha, tem um bueiro, passa por cima. Você não tá nem aí, o carro da frente desvia até, né? Eu passo por cima, e daí? Tem um bom consumo, né? É isso, né? Ou se você for louco, compre uma Range Rover. Mas daí aí a responsabilidade é grande, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, eu não diria útil, bem. E lá é mais único, né? Eu sou um cara estranho, eu não gosto de coisas comuns, né? E por que a X5 de certa forma é comum? Porque ela era a melhor opção do mercado, por isso que vendeu bastante e no longo prazo está sendo um carro que eu estou recomendando. É isso. E a GLE, Guilherme? Olha, eu acho que dinamicamente a X5 é muito melhor para dia a dia, para rodovia, né? Ela faz muito bem esses dois mundos. A GLE já não tem a esportividade que a gente tem aqui, né? A X5 tem essa presença, essas rodas gigantescas, né? Com um acabamento diamantado. Se você compre uma escura, cor preta, né? As minhas do BMW são só preta. E essa aqui tá na configuração perfeita, inclusive. E a Q7, Guilherme? Puta, a Q7, eu não sei, eu nunca... É muito mais longa, muito mais espaço, então, sei lá, você tem uma família de 7 filhos... a Q7 é a única opção, entendeu? Mas, de novo, dinamicamente não é um carro que me agrada. Isso sou eu falando. E é isso, acho que dos SUVs grandes dessa época, de 10 anos atrás, por volta de 150 a 300 mil, né? A X5 é a melhor compra. É uma bomba? Não, a X5 não é uma bomba, ok?
E a questão do remap é isso aqui, ó. Você vai fazer uma ultrapassagem, ela dura menos, né? O carro tem a dinâmica para acompanhar tudo isso, não fica um carro incontrolável. Por que não fazer, né? Então, se você está dando uma olhada nesses carros, dá uma consultada aqui com a gente, tá? Considere fazer também a parte da inspeção visual que a gente faz aqui. Compare ela com uma outra, com um laudo de pré-compra de um terceiro, seja da loja, seja do intermediador aí que você está conversando. É importante fazer isso, tá? Saiba que cada um tem a sua filosofia, a sua metodologia. Às vezes, laudos de pré-compras não são 100%, não tem a mesma intersecção, né? Então é importante você ter sempre uma segunda opinião, mas considera a gente aí para trazer o carro. Eu mexo com BMW desde que eu abri essa oficina e eu confesso que de X5 nada pra gente é novidade hoje, tá? Já vimos de tudo, né? E por isso que eu posso dizer que esse daqui é um carro bem confiável. Aí, ó, paralelepípedo, e eu não fico olhando pro chão, eu fico olhando pra frente, né? Esse é o legal desses carros. Recomendo, é isso. Bora andar de X5. Perca o seu medo, crie coragem, seja dono da sua vida e vá andar de carro bom. Para de comprar esses lixos aí que você compra, preço de... Quanto tá um... Bom, não vou falar a marca dos outros não, vai. Mas tem carro para todo mundo aí, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Esporte. Eu botei o eco. Ai, meu Deus do céu, estraguei todo o take. Ai, meu Deus. Tem que ir pra Mercedes, o esporte é pra baixo. Na BMW é pra cima.